Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer uma listinha de livros com triângulo amoroso que eu gostei. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar ele com os amigos e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Pois é, gente, hoje venho falar sobre livros com triângulo amoroso. Sim, um clichê que eu não gosto, tá? Dificilmente tem um livro com triângulo amoroso que eu amo, mas nesse ano eu li alguns livros assim que eu amei, tá? Que me prenderam demais, alguns tornaram favoritos ali. E por isso que eu decidi trazer essa listinha pra vocês, porque nem sempre você vai odiar um clichê. Eu sempre digo, eu não gosto de livros com triângulo amoroso, mas pode acontecer de ler algum livro que tenha esse clichê, né? E eu acabe gostando, eu acabe ali me apaixonando por um livro. Assim como pode ter livro ali com clichê que eu amo, como Melhores Amigos que se Apaixonam, Relacionamento de Mentirinha, e eu acabe não gostando do livro, né? Então nem sempre vai ser 100% favoritado os clichês de amor de mentira, de Melhores Amigos que se Apaixonam, e nem sempre vai ser odiado os clichês de triângulo amoroso, tá? Tem exceções sempre. E aí, por isso que eu trouxe listinha aqui pra vocês. Vamos ver quais são esses livros. Que livros são esses que me conquistaram por triângulo amoroso? Lembrando que eu não vou colocar aqui na ordem do que eu mais gostei para o que eu menos gostei. É ordem aleatória, tá? Eu vou só pegando aqui e vou falar primeiro os que eu tenho físico e depois eu falo os que são que eu li em e-book, tá bom? O primeiro livro dessa listinha é Os Acordes do Tempo, da Silvia Meirelles, autora nacional. Vocês já sabem, já falei muito da Silvia aqui no canal, porque eu amo todos os livros dela. E esse livro é um dos meus favoritos, tá ali no meu top 3 no ranking que eu fiz dos livros dela. Tem vídeo no canal, se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards. E também tem resenha desse livro aqui, tá? Eu já li esse livro umas 3 vezes e o triângulo amoroso aqui fica no ato 2. Como assim? Vou explicar para vocês. Esse livro aqui conta a história de Catarina e Aragão e eles têm 3 chances para viver o seu grande amor. Temos o primeiro ato que se passa no ano de 1786, se não me engano, que é a primeira chance ali de Catarina e Aragão viverem esse amor. No segundo ato se passa no ano de 1901, é a segunda chance deles, e o terceiro ato se passa no ano de 2019, que é o atual, né? E o triângulo amoroso ele acontece no segundo ato, no ano de 1901. Catarina e Aragão se reencontram, mas Aragão não é um homem livre, ele é casado. Só que o casamento dele, né, o ano de 1901, é aquele casamento por conveniência. Ele casou ali para ter uma esposa, para ter herdeiros e tal, não foi um casamento por amor. Quando Catarina e Aragão se reencontram, Aragão se apaixona completamente, os dois se apaixonam completamente. Mesmo eles sendo casados, mesmo eles sendo comprometidos, eles ainda vão tentar viver esse amor a qualquer custo, né? E Aragão vai fazer de tudo para viver esse amor, inclusive tentar se divorciar da esposa, o que é impossível de acontecer naquela época, né? No ano de 1901, que não existia ainda divórcio. Então a gente tem esse triângulo amoroso. Aragão é casado, tem uma esposa, mas ele se apaixona por Catarina e quer viver esse amor. Catarina sabe que Aragão é casado, mesmo assim aceita se envolver com ele. Por mais que a gente saiba que é errado, é uma traição que acontece aqui, eu também não gosto de traições, né? Mas é impossível você não torcer por eles, porque a gente já acompanhou as outras vidas dele, a gente já acompanhou a primeira vida deles e o tanto que eles sofreram para ficar juntos. Então a gente acaba torcendo aqui pros protagonistas, mesmo ficando com pena da esposa dele, né? Mesmo achando errado o que ele tá fazendo com a esposa dele. O ponto positivo é que Aragão tenta se separar da esposa, ele tenta fazer de tudo para terminar o casamento, para poder viver o amor dele com Catarina. Eu acho que esse é o ponto que me fez torcer mais ainda por eles, por saber que o amor era tão verdadeiro a ponto que ele queria se separar. Claro que numa situação normal, né, agora no presente, né, na atual situação que a gente tem a oportunidade de se separar antes de acontecer a traição, esse é o correto. Concordo que se fosse um romance atual, eu não aceitaria a traição, porque ele tinha a oportunidade de deixar a esposa para poder ficar com quem ele amava. Mas nessa época aqui, né, nesse ano, no ano de 1901, ele não tinha essa oportunidade, ele não tinha essa opção. E aí, por isso que eu acabei gostando da história, tá? Eu gostei. O que Aragão fez foi errado, não passo pano pra traição, mas é impossível não torcer por eles dois, porque é um amor de outras vidas. Segundo livro dessa listinha, Sol em Júpiter, foi um dos meus favoritos do primeiro semestre. Também temos Triângulo Amoroso, e é um livro contemporâneo também de autora nacional, que é a Lola Salgado. E aqui não acontece a traição, a gente tem o Triângulo Amoroso, mas não temos
temos a traição. E eu amei demais esse livro. É um livro bem lento, daqueles de romance bem lento, demora muito pro protagonista mais a protagonista se acertarem. Mas a gente compreende que é porque tem outro relacionamento ali. Quando Júpiter conhece Sol, ela está noiva de outra pessoa e os dois acabam se apaixonando ali. Mas por ela estar comprometida, eles não se envolvem, eles se tornam ali apenas amigos. E eu amei acompanhar isso, eles ali na amizade, sem poder ficarem juntos, eles esperando que a Sol decida com quem ela iria ficar, se ela ia continuar o noivado ou se ela iria terminar o noivado para ficar com ele. Então é um livro muito bom, eu amei demais, apesar do triângulo aqui não é um triângulo que tem traição, não é um triângulo que os envolvidos ali enganam um ao outro. O noivo da Sol sabe da amizade dela com o Júpiter, tá? E a Sol respeita o noivo dela, ela não trai ele, assim como o Júpiter respeita a decisão da Sol de estar comprometida, de querer ficar com o noivo e de aceitar apenas a amizade ali deles dois. Por isso que eu amei muito, muito esse livro. É muito fofo, muito coração quentinho. E, sério, eu recomendo demais. O terceiro livro dessa listinha é A Última Carta de Amor. E aqui eu passei muita raiva, mas eu amei o livro. Foi 5 estrelas. Não é um livro favoritado, porque para ser um livro favoritado, na minha classificação, na classificação que eu faço de livros, para um livro ser favoritado, eu tenho que querer reler ele. Se é aquele livro que eu vou reler várias e várias vezes, sempre vou amar. Não é o caso de A Última Carta de Amor, tá? Mas é um livro 5 estrelas, muito bem escrito, com personagens muito bem construídos. Jojo Moyes arrasou na pesquisa aqui histórica, tá? Porque é um livro que se passa na década de 60. São 2 histórias que se conectam. Uma se passa na década de 60 e a outra se passa, acho que no ano de 2006, se não me engano. Então a gente tem um pouco de contemporaneidade, um pouco de romance de época, e a traição ocorre nos 2 romances, tá? Temos traição sim, temos triângulo amoroso sim. Na primeira história, a gente vai ter uma mulher casada com um homem muito rico ali da alta sociedade, e ela acaba se envolvendo com um jornalista que é um homem que não tem nada para oferecer para ela ali. É um homem famoso por ter vários casos, acabou se separando da esposa e tem um filho com essa esposa e tá ali separado do filho também. Então o protagonista tem muitos problemas. Mas os dois acabam se envolvendo. O que me incomodou é o fato de que ela tinha a opção de se separar do marido. Só que ela não se separa porque ela tem medo do amante dela, né? Não oferecer a segurança que o marido oferece, entendeu? Ou dela não ter a vida confortável e boa que ela tem ali com o marido. E aí, isso foi o que eu não gostei. Dava para ter evitado a traição, né? Tudo bem o triângulo ali, tem um triângulo ali, mas sem a traição. E depois que ela se separasse, é que ela se envolvesse com o amante dela. Mas não é isso que acontece. Ela tem um caso com o jornalista enquanto está casada com o marido. Então temos um triângulo amoroso, mas o livro te prende demais. Tem traição, mas você vai querer ler, porque você vai querer descobrir o que aconteceu com eles. Ela sofre um acidente, a protagonista, e ela perde a memória. Então a gente vai descobrindo aos poucos o que realmente aconteceu com ela, o que realmente aconteceu com o jornalista com que ela estava se envolvendo e com o marido dela. A segunda história eu não gostei tanto, tá? Porque se nessa primeira história, que é um romance de época da década de 60, eu já achava que a protagonista tinha que ter se separado do marido, né? Apesar das consequências que ela ia sofrer, porque naquela época também, né, uma mulher divorciada, uma mulher separada, não era aceita na sociedade. Então, entendo os problemas que ela iria enfrentar, os riscos que ela iria correr. Mas no segundo livro, que é contemporâneo, na segunda história, quer dizer que é contemporâneo, a protagonista não precisava se envolver com um homem comprometido, né? E o homem não precisava trair a esposa. Ele poderia simplesmente se separar da esposa para ficar com a mulher que ele queria. Mas não é isso que acontece. A intenção dele é simplesmente ter um caso mesmo com a protagonista e continuar com a esposa dele ali. Isso me incomodou bastante, mas como eu disse, vai te prender, porque as 2 histórias estão conectadas, então você quer descobrir qual é a relação de uma com a outra, então vale muito a pena ler. Eu recomendo demais, sério. O quarto livro dessa listinha, com triângulo amoroso, é A Quinta Cláusula, também nacional, da autora Cris Santos. Eu amo demais esse livro, também foi um dos meus favoritos do semestre passado. E A Quinta Cláusula, a gente vai ter a história de Thais, Tília e Liz. Também é um triângulo amoroso, tem traição também, tá? Mas você vai gostar, o livro é incrível, traz assuntos importantíssimos. Já falei desse livro muito aqui no canal, tá? Então traz debate sobre relacionamento abusivo, sobre
sobre racismo estrutural. É muito, muito incrível. A escrita da autora é maravilhosa. Eu não torci pro Triângulo, tá? O Tais, ele tem um passado com a Liz, eles se envolveram quando eles eram jovens ainda e continuam tendo um relacionamento turbulento, meio tóxico. Quando o Tais resolve seguir em frente, ele começa a namorar com a Tilha, uma mulher assim incrível, maravilhosa. Mas quando a Liz descobre isso, né, que ele tá seguindo em frente, a Liz retorna para a vida dele e quer ter o Tais ali para ela, né, quer manter o Tais ali no banco de reserva para quando ela estiver disponível ali para ele, para viver aquele amor, ele tá ali preparado, sozinho, só esperando por ela. E aí a Liz vai fazer de tudo para atrapalhar o relacionamento do Tais com a Tilha. E o Tais vai ficar ali em cima do muro, não vai conseguir abandonar a Liz completamente, né, colocar um ponto final ali naquele relacionamento dele com a Liz, mas também não quer deixar a Tilha livre, né? Não quer terminar o relacionamento dele com a Tilha. E aí é complicado, viu? O Triângulo Amoroso é bem tenso, mas vale muito a pena ler o livro. É incrível, vocês não vão se arrepender, sério. E o último livro dessa listinha é Amores Verdadeiros, que temos o Triângulo Amoroso também. A gente tem a protagonista aqui que ela tem o grande amor da vida dela, tem um casamento feliz ali, né? Viaja o mundo, trabalha com o que ela gosta, com o marido dela, mas no dia do aniversário de casamento de 1 ano, ele acaba sofrendo um acidente de avião e é dado como desaparecido e depois como morto. Agora a protagonista tem que tentar seguir a vida dela, superar esse luto, seguir em frente. E aí ela vai reencontrar um amigo do passado dela, né, da época de escola, que é o Sam, e os dois vão se aproximar. E aí vão se apaixonar, né? O Sam sempre foi apaixonado por ela, mas ela não era apaixonada por ele, ela era apaixonada por o Jesse, né? Porque ela casou. Mas agora eles vão ter a chance de viver esse amor que não foi possível viver na adolescência, né? Só que quando eles estão noivos, o marido dela, que foi dado como morto, reaparece. Agora ela tem que decidir com quem ela vai ficar, né? Se é com o marido dela, que voltou dos mortos, ou se é com o seu novo amor, o seu melhor amigo, né? Que se tornou ali seu grande amor. Temos esse triângulo também que é muito bom. Não tem uma traição, tá? Então, por isso que eu também amei bastante o livro, mas tem a decisão ali que a protagonista tem que tomar. É mais sobre quem ela é, quem ela se tornou, do que até mesmo com quem ela quer ficar, né? Quem ela ama. É mais se ela gosta mais da versão dela com o Jesse ou se ela gosta mais da versão dela agora, atual, com o Sam. Muito bom, vale a pena demais ler esse livro. E é isso, gente, listinha feita. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Tem Triângulo Amoroso bom sim. Esses aqui que eu indiquei pra vocês são ótimos, vocês vão amar. Me diz aqui nos comentários um livro que tem Triângulo Amoroso que você ama, tá? Me indica aqui. Compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.